Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Tá. Eu estou iniciando a gravação, tá? Está até demorando um pouco. Ok. Então, o objetivo da aula de hoje é estudarmos sobre o Catecismo Maior de Westminster. No caso, vamos estudar a pergunta de número 8, se há mais de um Deus. Então, é baseado então, no livro de Johannes Gerhardus Voss, que é esse livro aqui, que é um livro muito didático, muito legal, muito interessante esse livro. Recomendo, se vocês puderem comprar. E também um comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira. Também está disponível na web esse material. Então, a pergunta 8 é: há mais de um Deus? E a pergunta responde. Eu acho que essa pergunta ela é facilmente, em princípio, ela é facilmente respondida, porque nós sabemos que há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Isso é coisa que nós já sabemos, certo? Mas, assim, faz sentido nós, né, reforçarmos que há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E as passagens bíblicas que eu vou mencionar aqui, por exemplo, é a Deuteronômio 6,4, que fala sobre a unicidade de Deus, onde disse: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, reforçando a ideia de que o nosso Senhor, veja que Senhor está escrito aqui em letras maiúsculas, que significa que Yahvé, né, o eu sou, ou o eu sou o que sou, ele é o único Senhor, ele é o nosso Deus. Mas também aqui, 1 Coríntios 8, de 4 a 6, também nos fala a respeito disso, em que há um só Deus verdadeiro, que diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um único Deus. Então, reforçando aqui a ideia de que não há senão um único Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então aqui está falando a questão dos deuses, né? Ou ídolos, né? Onde ídolo significa tudo aquilo que você coloca para substituir o Deus único e verdadeiro. Ídolo pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser um trabalho, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar em relação às tuas prioridades, isso é o teu ídolo. Tá? E existem muitos, né? A Bíblia fala aqui que existem muitos deuses, porque nós chamamos, né, muitas vezes nós tiramos o lugar que é de Deus, que é o nosso Senhor, tiramos o lugar que é de Deus e colocamos essas outras coisas. Qualquer coisa que eu coloque na prioridade, ela é um Deus para mim. E em Jeremias 10, de 10 a 12, nos fala do Deus que criou, mas também ele governa. Tem muita gente que diz que Deus criou o mundo e deixou largado aí. Não, não foi isso que aconteceu. Deus criou o mundo e continua governando todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Tá? Que diz em Jeremias 10, 10 a 12, diz o seguinte: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus.
Então, aqui está deixando claro que o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é Deus vivo, ele é o Rei eterno. Se ele é o Rei eterno, nós somos os seus súditos. Esses deuses com D minúsculo que não fizeram os céus e a terra vão desaparecer, porque o Senhor fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com a sua inteligência, estendeu os céus. Então Deus é o Deus que cria todas as coisas, mas que ainda e que governa ainda. Então, o resumo da história, vamos fazer uns destaques aqui desse estudo. Em primeiro lugar, a unidade de Deus é declarada no Antigo Testamento, que só há um único e verdadeiro Deus e todos os demais são falsos. E que o Deus verdadeiro tudo criou e tudo governa, de acordo com as passagens bíblicas que nós estudamos. Resumindo, o Deus que elege e salva, né? Primeira coisa, o Deus, o nosso Senhor, ele quem nos elege e ele quem salva também. Então, é de Deus que se inicia a ação redentora. A ação da salvação nunca procede do homem, porque não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, todos são maus. Então, não tem como o homem buscar a Deus. Então, quem nos busca é o próprio Deus, ele que nos busca. Então, toda a ação inicia-se a partir de Deus. E Deus escolheu o seu povo, ele escolheu a igreja e nunca o inverso. Tá? Segundo aspecto, o Deus ativo, porque ele cria, governa, dirige, preserva, elege, redime, manifesta-se, revela a sua vontade, encarna-se e doa a vida eterna aos eleitos, somente aqueles que foram eleitos. E não esqueçamos, essa eleição ocorreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, os eleitos já tinham sido predestinados. E por último, Deus vivo, porque em Jesus Cristo a sua existência torna-se cada vez mais clara, uma vez que Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Queria saber se há alguma pergunta sobre se há ou não mais de um Deus. Tá, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, ok? Bom, considerando que não tem nenhuma pergunta, por eu não vi nenhuma pergunta aqui, então eu vos faço a pergunta. Aqui no questionário, vai ter um questionário, a pergunta número 8, e eu gostaria que vocês buscassem responder. Está aqui nesse link que eu vou tornar disponível para vocês, tá? Terminando essa aula, vai estar disponível o slide, vai estar disponível a gravação e vai estar disponível aqui para vocês essas perguntas. E na aula que vem, vamos discutir rapidamente aqui sobre as respostas, ok? Fechamos assim? Tudo certinho? Sim, senhor. Tá certo. Tá. Então agora vamos ver a outra pergunta, que é a pergunta de número 9, que é quantas pessoas há na divindade? Também baseado no material que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Então, está baseado nesse livro, do Johannes Gerhardus Voss, e também no comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana da Aliança. Então, a pergunta número 9 é: quantas pessoas há na divindade? Então, quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3. 3 pessoas na divindade. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora
distintas pelas suas propriedades pessoais. Quando você vai analisar essa resposta, talvez nós, como somos limitados, nós não conseguimos entender direito, exceto pela fé. Ele está dizendo que existem três pessoas distintas na divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, essas três pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, tá? Mas são feitos da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. São três pessoas que têm propriedades pessoais diferentes, que têm ações no mundo diferentes, mas que compartilham da mesma substância, mesmo poder, mesma glória, mas que essas três acabam sendo um só Deus, único e verdadeiro. Vamos elaborar um pouco mais essa resposta através de algumas passagens bíblicas. Então vamos lá. Mateus 3, 16 a 17 nos diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba que nessa passagem bíblica a Trindade está presente. Né? A Trindade está aqui. Baseado em Jesus, que é o Filho, o Espírito Santo num formato, numa teofania, formato de uma pomba, e a voz dos céus que dizia: este meu filho amado, em quem me compraram. Então aqui uma passagem bíblica que nos fala a respeito da Trindade. Mateus 28, 19, a grande comissão que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai, letras maiúsculas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mais aqui a Trindade também está aqui. 2 Coríntios 13, 13, também fala da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ok? Então aqui mais uma. Essa aqui, na casa, a Igreja Presbiteriana chama de bênção apostólica. Então, onde ressalta-se exatamente a Trindade. 1 Coríntios 8, 6 também já nos fala, também nos diz que, todavia, para nós há um só Deus, ok, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, aqui falando a respeito do Deus Pai e do Deus Filho, no caso, Jesus Cristo. E aqui há uma declaração de que o Pai é Deus. Tá? O Pai é Deus. Mas também aqui, nessa passagem bíblica aqui, está nos declarando que o Filho também é Deus. Uma vez que João 1, de 1 a 2, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e aí segue-se. Né? Então, no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Não há nenhuma dúvida que essa palavra representa exatamente o Filho, e o Filho estava com Deus desde o princípio. E também aqui da mesma forma, a declaração de que o Filho também é Deus, quando diz lá em João 10:30 que eu e o Pai somos um. Quem é eu aqui? É o próprio Jesus, fala do próprio Jesus, onde ele diz que ele, Jesus e o Pai somos um. Mas também o Espírito Santo também é Deus, né?
Por exemplo, Atos 5, 3-4, que diz: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Né? Então veja que aqui tem: mentistes ao Espírito Santo. No final ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Deixando claro que o Espírito Santo também é Deus. 1 Coríntios 8:4, que diz que no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, lembra, a passagem bíblica nos diz que existem três pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok, mas esses três formam uma unidade tão perfeita que nós não conseguimos entender que resulta em um só Deus, porque eles têm o mesmo princípio, a mesma substância, o mesmo poder, mas são pessoas diferentes. Mas aqui está sendo claro que não há senão um só Deus. E esse um só Deus, ele subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus 11:27 já nos fala a respeito das pessoas divinas são da mesma substância. Por quê? Vamos lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui no caso está focando mais no Pai e no Filho, mas ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Por quê? Porque eles compõem eles têm a mesma natureza, a mesma substância, o mesmo poder. Por isso que ninguém conhece o Filho. Só quem conhece o Filho é o Pai. E da mesma forma, ninguém conhece o Pai. Lembra da pergunta que foi feita, né, que ninguém consegue conhecer Deus profundamente, porque isso nos é impossível, mesmo porque só conhecemos aquilo que Ele mesmo já revelou. Então ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Ele já revelou através das Sagradas Escrituras. Pronto, aqui deixa claro aqui para gente que as pessoas divinas, a divindade, as três pessoas da divindade, distinguem-se por suas peculiaridades individuais. Porque vamos lá, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ok. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aí vamos lá. Quem é esse Deus unigênito? É o próprio Jesus Cristo, é o Filho. Porque ninguém jamais viu a Deus. Ok, mas o Deus Filho não encarnou e não veio aqui na Terra? E quando está aqui na Terra, não revelou quem era o Pai? Foi exatamente o que aconteceu. Então, cada um tem suas peculiaridades individuais. O Deus Pai, ele é criador de todas as coisas. Ele é o Deus criador. E o Deus Filho, ele é o Redentor, porque ele que morreu para pagar pelos meus pecados de vocês. E qual o papel do Espírito Santo? É exatamente aplicar em nós a redenção de Cristo. Por quê? Porque ele que nos convence, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada um tem seus papéis na divindade, mas não deixa de ser o mesmo Deus, porque compartilha o mesmo poder, a mesma substância. Então, é muito importante nós sairmos daqui conhecedores de que, apesar de existirem três pessoas na divindade, eles são considerados como se fosse um único Deus, porque compartilham
mesmo poder, mesma substância, a mesma natureza. Então, para finalizar esse momento, vamos ver alguns destaques daquilo que nós vimos estudando. O primeiro deles é os nomes das três pessoas da divindade são mencionadas em conjunto. Vimos aqui 3 passagens em que nós vimos exatamente os nomes das 3 pessoas da divindade sendo colocadas de forma conjunta e juntas. Outro detalhe, a declaração de que o Pai é Deus. Vimos que o Pai é Deus. Vimos que o Filho também é Deus. E vimos que o Espírito Santo também é Deus. E que, embora existam 3 pessoas, mas há um só Deus, porque eles compartilham, uma unidade perfeita entre essas 3 pessoas. Compartilham o mesmo poder, a mesma substância, e todos aqueles atributos que nós falamos na aula passada, na aula número 7, na pergunta número 7, todos os 3 compartilham exatamente todos aqueles atributos. E as pessoas divinas, ou a pessoa da divindade, elas compartilham a mesma substância, e as pessoas da divindade distinguem-se por suas peculiaridades individuais. Resumo, a Trindade é um conjunto de pessoas, ou seja, são 3 pessoas, exato nome Trindade, né? São 3, mistura de tri com unidade, são 3 pessoas que compartilham uma unidade tão grande, uma unidade perfeita. Ela é um conjunto de pessoas co-iguais, co-essenciais e consubstanciais, ou seja, são iguais em quê? Em poder, em substância, nos atributos, co-essenciais, elas compartilham da mesma essência e também são consubstanciais, compartilham da mesma substância. A unidade trina, ou a trindade, não possui paralelo em nosso universo. É por isso que muitas vezes é difícil nós entendermos as características intrínsecas da trindade, porque não existe nenhum paralelo em nosso universo. Nada não tem nem como exemplificar com relação à trindade. Tem uma forma, vamos ver daqui a pouco, tem uma forma que você pode tentar, embora seja imperfeita, mas você pode tentar se achegar um pouco do que é a trindade, mas ainda assim é imperfeita. Outro detalhe, na trindade não há desigualdade e, portanto, não existe entre os seus componentes, ou seja, entre o Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo, qualquer hierarquia. Não existe hierarquia, tanto de poder, dignidade, status, não existe o que é maior, quem é melhor, não existe, porque não há desigualdade. Pronto, exatamente aquilo que eu falei anteriormente. A figura que melhor representa a Trindade, embora imperfeita, é a do triângulo equilátero. Então, quem conhece matemática sabe que um triângulo equilátero, ele possui um triângulo, então possui todos os ângulos são exatamente iguais, o tamanho das suas arestas também são exatamente iguais, então é totalmente igual, né? Um triângulo onde os lados são totalmente iguais. E quando você subtrai qualquer um deles, você acaba destruindo esse conjunto e a figura é eliminada. Então, isso aqui é muito importante nós elencarmos aqui, porque tem gente que afirma que, por exemplo, quando Cristo se encarnou, ele deixou de ser Deus. Ele se tornou homem e deixou de ser Deus. Agora imagina uma trindade com uma das peças faltantes. Faltou, não tem uma parte. Então, como é que pode ser? Vamos comparar com o triângulo equilátero, por exemplo. Um triângulo equilátero sem um dos lados. Não existe, não existe. Então, irmão, isso aqui é muito importante. Tem pessoas que afirmam
que Cristo, quando encarnou, ele deixou de ser Deus. Isso, irmãos, é impossível. Não existe isso. Porque sem um deles, a unidade se desfaz. É claro, é lógico. E a divindade não existiria mais. Se você retira uma parte, como é que pode? Não existe isso. Ok? Então, isso aqui é muito importante para o nosso crescimento. Então, se vocês ouvirem de alguém alguma coisa semelhante a essa, vocês, isso está totalmente errado. Não existe isso na Bíblia, ok? Outro detalhe: Cristo compara a nossa união com Ele a que Ele mesmo possui com o Pai. Lá em João 17, 21, olha só o que ele diz: a fim de que todos sejam um, e como tu és um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, isso aqui é a oração de Jesus Cristo lá no João 17. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Obviamente que aqui Cristo está falando não do tempo presente, porque é impossível nós sermos uns de forma perfeita com Cristo e com o Pai, mas o seremos na igreja glorificada. Aí sim, quando Cristo voltar aqui pela segunda vez, aí sim, nós seremos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas vamos ter que aguardar mais um tempo até que a igreja seja levada, né, para os céus, juntamente com o seu corpo, né? Porque o corpo vai ficar no túmulo, mas vai existir um dia que os corpos vão ressuscitar, só que esse corpo vai ser um corpo glorificado, que eu não sei explicar como é que vai ser esse corpo glorificado, mas é um corpo diferente, um corpo que não vai sentir mais dor, não vai ter mais doenças, e vai ser aquele corpo que vai visar sempre, sempre em todas as ações a glória de Deus, o Pai. Bom, queria saber se tem alguma pergunta aqui sobre esse assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Pode colocar no chat se vocês quiserem. Porque se vocês não tiverem perguntas, eu tenho perguntas a vocês. Está aqui no... eu vou disponibilizar esse questionário aqui para vocês. Vou disponibilizar no grupo da congregação, mas se vocês quiserem, você pode entrar em contato com qualquer membro da congregação que faz parte, né, do grupo do WhatsApp, aí vocês vão ter acesso a essas perguntas. Gostaria que vocês respondessem, tá? As perguntas são simples, aqui são só 5 perguntas, mas eu gostaria que vocês respondessem para que a gente verificasse se realmente vocês estão realmente aprendendo o que significa, no caso, se há mais de um Deus, que foi a pergunta número 8, e a pergunta número 9, que quais são as pessoas da divindade. Okay? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, a Dina está perguntando. Por que só o pai sabe quando será a volta do filho? Olha, excelente pergunta. Por que só o pai sabe quando será a volta do filho? Isso aí tem a ver exatamente com a segunda vinda de Cristo, quando ele vai reunir todos os eleitos e quem estiver vivo vai ser arrebatado e aqueles que estão mortos vão ressuscitar e vão subir com o corpo já glorificado. Por que só o Pai sabe? Porque há muita especulação, imagina, né? Porque há muita especulação de quando será a volta, o final dos tempos. Há muita especulação. Embora a Bíblia já tenha nos advertido de quando será isso. Lembra lá a passagem que fala sobre o princípio das dores, que filho contra filho, pai contra filho, filho contra pai.
Então, a questão dos acidentes, acidentes da natureza. Então, tudo isso nós já vimos acontecendo. Mas por que que Deus não, por que que só Deus sabe? Porque é algo que depende exclusivamente dele. Ele decide quando vai ser o último dia. E nem o pai, desculpa, nem o filho, tampouco o Espírito Santo sabem desse dia. É uma prerrogativa somente de Deus, o Pai. Então, assim, o porquê, muitas vezes eu não vou saber te responder. Mas o que eu sei, o que a Bíblia nos diz é que é uma prerrogativa de somente Deus. E já vimos várias pessoas, né? Tem várias pessoas que dizem que vai acabar tal dia, então se prepare. E não acontece nada disso. Né? Por quê? Porque não é ninguém sabe. Não é ninguém, nenhum homem vai saber. Tanto é que nem o Filho, nem o Espírito Santo sabem também. Mas é uma prerrogativa do próprio Pai. Então, se vocês ouvirem alguém dizendo assim, olha, vai ser, vai ser em 2012, como houve já no passado, né? O final do ano vai ser em 2012. Vamos nos unir aqui, vamos montar nossa congregação aqui, vamos nos afastar desse mundo. Não creiam, porque isso não é bíblico, não é padrão bíblico. Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, dar uma resposta meio que para a Dina. Barreto, Diga lá, Alan. tá ouvindo bem? Tô. Interessante. A pergunta dela dá em uma introdução para a próxima pergunta, onde a gente vai falar sobre a economia da Trindade. As funções, no caso do Pai, a função do Filho e a função do Espírito dentro da Trindade. Como foi explicado, é uma única substância, uma única essência, todos são iguais, um Deus só. Mas dentro da economia, dentro da função, cada um tem a sua própria peculiaridade, como foi colocado. Então, quando o nosso Senhor Jesus disse que não cabia a ele saber quando ele voltaria, ele estava apenas nos ensinando sobre essa economia, sobre essa função. Essa função não cabe a mim, o filho, essa função cabe ao pai. Ele estava apenas ratificando aí o que nós hoje aprendemos e entendemos como economia da Trindade. Talvez ajude aí a irmã na resposta. Muito bem, com certeza. Bom, como eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, não esqueçam, se vocês não fazem perguntas a mim, eu faço perguntas a vocês. Então, a Dina está falando obrigada. Então, vou fazer o seguinte: responda o questionário, por favor. Quando nós finalizarmos aqui, eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp as perguntas. E se você não está no grupo do WhatsApp, entre em contato com qualquer membro da congregação, que aí nós disponibilizamos para você. É muito importante vocês conseguirem responder a esses questionários. São perguntas simples, tá? Mas são perguntas simples, mas que, né, elas são importantes até para saber se a explicação ela foi contento.